Bem, como vocês podem ver pelo título, hoje vamos falar um bocadinho de Daniel Bragança. É jogador para o Sporting e vou tentar desconstruir aqui um bocadinho esta opinião, tentar falar um bocadinho sobre o jogador, o porquê dele se calhar não ter explodido como muita gente pensava que ia acontecer, o facto de Daniel Bragança ainda não ser um titular indiscutível no Sporting. Quem me conhece sabe, inclusive falei sobre isso no último vídeo aqui do canal, que Daniel Bragança é um jogador que eu aprecio muito. Gosto muito de ver Daniel Bragança jogar. Acho que é um jogador que me entusiasma mesmo muito. Já o acompanho há muito tempo, desde os júniores do Sporting, desde os sub-23, do empréstimo ao Farense, o empréstimo ao Estoril Praia e pronto, e posteriormente fixou-se na equipa principal do Sporting. Tem sido uma peça importante, mas nunca foi até agora uma peça fulcral. E eu quero-me focar aqui um bocadinho nisto. Porquê é que isto tem acontecido? Será que é mais de mérito do Bragança? Ou será que é mais mérito dos seus companheiros? É a pergunta que me surge e eu acho que está em tudo relacionado com mérito dos seus companheiros. Eu quero dizer isto porque eu acho que o contexto no qual o Daniel Bragança está inserido é um contexto que não o tem favorecido desde que ele chegou ao Sporting, à equipa principal do Sporting. O facto do Amorim jogar num 3-4-3, ou seja, de só ter dois médios, tem dificultado um bocadinho a vida de Daniel Bragança. Porquê? Amorim joga com dois médios. Desses dois médios, um tem que ter características mais defensivas e fazer aqueles trabalhos que necessitam de mais força bruta, digamos assim. E o outro médio tem sido um médio, por norma, com características ligeiramente diferentes, características mais ofensivas. E a verdade é que no primeiro ano, a dupla de meio campo do Sporting foi João Palhinha e foi João Mário. No segundo ano, em que João Mário sai do Sporting e se esperava que Daniel Bragança conseguisse assumir a titularidade, aparece em muito bom plano Mateus Nunes e rouba a titularidade a Daniel Bragança com todo o mérito. Okay? Não vamos falar aqui de nenhum caso extraordinário, porque a verdade é que Mateus Nunes estava a um nível absurdo naquela temporada no Sporting. Na temporada seguinte, Mateus Nunes é vendido para o Wolverhampton e surgiria aqui a oportunidade, se calhar, de Daniel Bragança assumir o 11 inicial, mas o que acontece é ruptura dos ligamentos cruzados anteriores do joelho do Daniel Bragança, penso que foi o direito, não me recordo, e Daniel Bragança fica um ano parado. Portanto, mais um incidente que acaba por atrasar não só o Daniel Bragança no sentido de ganhar a titularidade, mas acima de tudo atrasa aquela que é a evolução do jogador, porque é capaz de ser a lesão mais complicada do futebol. Seria em princípio o Daniel Bragança que iria assumir, e muito devido a essa lesão que obrigou a uma paragem de um ano sem competir. O desenvolvimento de Daniel Bragança foi atrasado e depois, quando voltou, ainda teve 6 meses a ganhar ritmo, e só a partir de janeiro da época passada é que começou a jogar com mais regularidade. Entre Mateus Nunes e a ruptura do ligamento cruzado anterior, surge a contratação de Morita, que saiu melhor que a encomenda ao Sporting. Tem existido aqui, enfim, um problema para Daniel Bragança, entre aspas, que é o Amorim só jogar com dois médios e o Sporting ter sempre dois médios incríveis no 11 inicial e Daniel Bragança ser sempre jogado para o lado e ser constantemente a terceira opção a ser chamada a jogo, e portanto Daniel Bragança tem tido algumas dificuldades em assumir um lugar na equipa titular do Sporting. Embora muito bom jogador, tem tido sempre alguém com um protagonismo superior ao dele, que obriga a que Daniel Bragança seja uma terceira escolha nas opções de Ruben Amorim. Agora, falando um bocadinho sobre o jogador, o Daniel Bragança, para quem vê os jogos ou para quem acompanha o Bragança há algum tempo, sabe que ele é o típico jogador, aquele médio maestro, o jogador que gosta de ter bola, que gosta de gerir os ritmos de jogo. Um jogador inteligente, capacidade de passe, leitura e visão de jogo, sabe gerir os ritmos, para além da capacidade de construção, é um jogador muito criativo, com a bola no pé. Isto para além da capacidade de remate e de chegada ao último terço, que tem evoluído nos últimos tempos. E portanto, com bola ele tem tudo o que um médio mais cerebral numa equipa precisa. É aquele médio que controla e que é o centro das ações da sua equipa, basicamente. Eu acho que, embora a ruptura no ligamento cruzado anterior tenha sido, como é óbvio, prejudicial num sentido, acredito que Daniel Bragança seja um jogador que acabou por beneficiar um bocadinho com isso, noutro sentido, que é
o jogador fica um ano parado, certo? O jogador deixa de jogar e de competir e de treinar durante uma temporada inteira que deve ser horrível, mas a verdade é que Daniel Bragança a nível físico evoluiu muito e portanto esta ruptura garantiu-lhe uma evolução a nível físico gigante. Fez-se notar especialmente quando ele recuperou 100% e portanto no segundo semestre de 24 a 25, quando ele recuperou totalmente do LCA, o Bragança melhorou muito aquilo que era o seu jogo sem bola e os índices de intensidade e de agressividade, que era uma parte do seu jogo que era bastante criticada por especialistas de futebol. Deu-lhe, digamos assim, uma dimensão física diferente. Se calhar aquela parte técnica que o Bragança tinha e aquela parte do jogo com bola em que ele era já muito bom, ele não perdeu essa parte e ainda lhe acrescentou a parte mais física do jogo, aquela parte em que ele tem que correr sem a bola e não com ela, e consegue hoje em dia ter uma dimensão muito diferente dentro de campo. Ele consegue ocupar mais espaço, está mais combativo, mais forte fisicamente, ganha um músculo, digamos assim, e portanto eu acredito que existe mesmo um Bragança antes do LCA e outro Bragança depois do LCA, e curiosamente o Bragança depois do LCA está mais jogador do que o Bragança antes do LCA, não só por, obviamente, ter crescido a níveis físicos, mas essencialmente porque Daniel Bragança já está, portanto, quando recuperou do LCA, estava com 24 anos. Hoje em dia Daniel Bragança está com 25 e, portanto, é natural que com esta idade seja mais jogador do que com 21, 22 quando apareceu na equipa do Sporting. Agora, a verdade é que, de certa forma, acabou por prejudicá-lo a nível de tempo de jogo, porque Daniel Bragança não conseguiu assumir-se como titular até hoje e essa época que poderia ter sido importante nesse sentido, não foi ele a aproveitar a oportunidade, foi Demaz Amorita que foi contratado e que, enfim, que está a um nível absurdo na equipa do Sporting. Eu sinceramente não concordo em nada com aquela análise de Bragança é um jogador só para certas fases do jogo e com o facto de ele ser visto como um eterno suplente do Sporting. Parece sempre que a verdade é que o Daniel nunca é suficiente, que aparece sempre um jogador mais preparado, que Daniel Bragança vai assumir quando sair João Mário e aparece Mateus Nunes. Daniel Bragança vai assumir quando o Mateus Nunes sair e de repente lesão nos ligamentos cruzados anteriores. Ele recupera e de repente já está Morita, que já está à frente dele. E na equipa do Sporting esta temporada vimos muita gente também a dizer que não há problema se o Morita não jogar, porque caso o Morita não jogue existe Mateus Fernandes. E portanto já existia aqui uma tendência para desvalorizar o Bragança, ou seja, quando o Morita não estivesse, existia já um Mateus Fernandes pronto para jogar e, portanto, era colocado numa prateleira acima do Bragança, ou era colocado num nível superior ao do Bragança, sabendo que o Mateus Fernandes tinha chegado apenas esta temporada à equipa principal do Sporting e, curiosamente, até acabou por ser vendido por uma proposta que o Sporting decidiu não recusar. Eu não sei se recusaria ou se aceitaria, depende muito daquilo que se passa lá dentro, mas a verdade é que o Mateus Fernandes também é um jogador excepcional e não é isso que está aqui em causa. Eu acho que a questão neste momento seria um bocadinho de, se existe sempre um jogador que é superior ao Bragança, isto só pode significar duas coisas. Ou ele não é demasiado bom para jogar, e nesse caso tem que sair, ou então Daniel Bragança não é visto por Amorim como um jogador para ser titular, e se assim for, eu acho que é melhor o Daniel Bragança também sair do Sporting. Eu acho mesmo que ou é bom e fica para jogar, ou não é suficientemente bom e sai. Isto de ser um jogador de rotação no plantel para fazer os jogadores titulares descansar, eu acho que este não é o papel ideal para Daniel Bragança, porque é um jogador com características que lhe permitem ser muito mais. Acho que na equipa do Sporting cada médio dá coisas distintas ao jogo, e o Bragança dá coisas únicas que se calhar mais nenhum médio dá. Eu acho que quando o Bragança joga, embora ajude na construção, tem uma liberdade diferente para subir e juntar-se ao pote e ao trincão entre linhas, criando ali uma imprevisibilidade, movimentos de ruptura, oferecendo uma criatividade superior à equipa do Sporting, enquanto que Morita é um jogador tremendo, muito importante, corre imenso, recupera muita bola, sabe perfeitamente o que fazer com ela, faz muitos passos verticais que acelera o jogo, é um médio muito trabalhador, acima de tudo tem ajudado a esta dinâmica do Sporting por jogar muitas vezes para a frente de primeira, ao primeiro toque, e isto tem acelerado em muito aquilo que são os processos do Sporting e cria oportunidades diferentes ao Sporting, porque permite que a equipa circule mais rápido e que crie superioridade em algumas zonas do terreno.
mas no último terço eu acredito mesmo que ele seja ligeiramente inferior e menos criativo do que o Daniel Bragança, e sobretudo eles são médios que oferecem coisas muito diferentes ao jogo, e o papel que o Morita tem em campo talvez seja até mais parecido com aquele que o Yilmaz desempenha do que propriamente com o do Bragança. Portanto, são 3 médios incríveis e que oferecem coisas muito distintas. Um meio campo com Yilmaz e Morita é diferente do meio campo com Yilmaz e Bragança, assim como é diferente do meio campo com Morita e Bragança, e nós temos visto isso na equipa do Sporting, quando o Yilmaz não foi utilizado por lesão. Estas 2 jornadas não jogou Morita Bragança, e foi um bocadinho isto que se viu. O Bragança posiciona-se muito mais à frente do que os outros 2 quando joga, e portanto oferece coisas diferentes ao jogo do Sporting, permite ter ali um certo nível de criatividade no último terço, se calhar diferentes. Um Sporting com Bragança, na minha visão, é um Sporting mais imprevisível, mais criativo, e acima de tudo ganha no último terço com qualidade técnica, qualidade de passe, inclusive no último passe, e capacidade de chegada e de remate, se calhar diferentes daquelas que são oferecidas pelo Morita. Mais uma vez digo que acima de tudo são médios muito distintos, e acima de tudo são médios muito distintos que não deveriam ser comparados, porque oferecem coisas muito diferentes em campo, ocupam lugares diferentes no campo. Agora, como o sistema do Amorim tem apenas 2 médios, isto faz com que médios de características diferentes ocupem as mesmas posições no terreno e, forçosamente, têm de ser comparados. E, portanto, isto acontece muito pelo facto do Sporting jogar com 2 médios. Eu não estou aqui a dizer que o Morita tem que sair do 11. Eu acho neste momento até que tirar o Morita do 11 é quase um crime. É muito difícil pela dimensão que ele tem hoje em dia, e o jogo do Sporting passa muito por ele. Agora, a verdade é que num sistema com 3 médios, o Bragança seria titular indiscutível deste Sporting. E não é pela aquela conversa chata que toda a gente diz do não, porque ele não se aguenta no meio campo a 2, ele só é bom e só joga no meio campo a 3, porque essa opinião para mim é uma falácia. Eu vou mais pelo lado de que existem 2 médios na equipa do Sporting que têm que jogar sempre e que são muito bons, e portanto o facto do Amorim só jogar com 2 médios faz com que esses 2 médios tenham que jogar sempre, e isto tira algum protagonismo ao Daniel Bragança. Daí que eu acho que seja mais azar do Daniel Bragança do que propriamente falta de qualidade ou falta de empenho ou o que seja, porque a verdade é que Daniel Bragança não joga porque tem estado nestes anos constantemente a partilhar a posição com jogadores bastante bons, jogadores de elevado nível e jogadores que não permitem que ele seja titular. A verdade é que, lá está, num 4-3-3, num 4-2-3-1, eu acredito que o Bragança assumiria outro tipo de papel no Sporting, sem dúvida nenhuma, e teria se calhar a tal liberdade que precisa no último terço. Iríamos ver menos um Bragança na fase de construção, mas iríamos ter mais Bragança na fase de criação. Embora a formação do Bragança, para quem o conhece sabe que é 6, e o facto dele ser muito bom no momento de construção foi isso que lhe permitiu jogar nessa posição, e não, como é óbvio, a sua parte física. Ele jogava a 6 porque a equipa do Sporting na formação passava 90% do tempo com a bola, e portanto o 6 não precisava de ser um jogador físico nem um jogador de recuperação de bolas, mas sim um jogador que conseguisse ver o jogo de frente e jogasse bem, construísse bem, e o Bragança encaixava-se perfeitamente nesse papel. Hoje em dia não, hoje em dia o Bragança é um 8, um 10, um 10 não, mas um 8. É um médio que joga um bocadinho mais à frente, pisa outro tipo de terrenos e, portanto, é um jogador diferente. Mas, continuando aqui no Sporting, o Bragança é muito bom no momento de construção, mas se existir um Yilmaz e um Morita nas suas costas a fazer esse papel, o Bragança pode perfeitamente contribuir mais à frente, que é um sítio que ele também sabe jogar muito bem, e portanto isto iria-lhe conferir menos responsabilidade defensiva, que é um ponto positivo para o jogo do Bragança, ao mesmo tempo que conferia mais qualidade no jogo do Sporting, por ter 3 jogadores incríveis com bola no meio campo, e portanto eu acho que seria, nesse caso, o Bragança seria titular indiscutível da equipa do Sporting, seria titular de caras sempre. A verdade é que não é isso que acontece no Sporting. O Sporting joga apenas com 2 médios, e é difícil. Agora, o Sporting ter um Bragança como suplente, por um lado é um luxo, porque é um jogador que a qualquer momento entra e é muito fiável, mas ao mesmo tempo é um desperdício, porque ele não me parece ser um jogador para funcionar apenas como backup de outros. Ele é um jogador que já merece outro tipo de protagonismo,
se não for na equipa do Sporting, noutra equipa, mas ele já merece outro tipo de protagonismo. Agora, não diria que o Bragança fosse ficar à frente do Morita na hierarquia, até porque hoje em dia, lá está, uma equipa não é só o 11, não existe um 11 base, existem 17, 18 jogadores que vão revezando um bocadinho a titularidade. O que é certo é que a época é longa e dá para todos, e portanto, eu acho que o Yilmaz do Bragança e o Morita podem facilmente dividir muito mais a titularidade entre si. Em vez do Morita e do Yilmaz serem constantemente titulares e do Bragança ser sempre o jogador que joga 10, 15 minutos por jogo, que é muito pouco para ele, o Amorim podia partilhar muito mais a posição entre estes 3 jogadores, porque são os 3 jogadores com uma qualidade elevadíssima e que oferecem coisas diferentes, e portanto até mesmo consoante aquilo que é o adversário, o Sporting podia optar por um tipo de jogador diferente para aquela posição. Se o objetivo é ser sempre um backup e nunca uma opção confiável para ser titular, eu acho que seria mais positivo para o Bragança sair para uma equipa que possa ter espaço para se assumir como titular indiscutível e talvez explodir de vez, porque acima de tudo o Bragança tem 25 anos, já não é nenhuma promessa. Para mim, hoje em dia, o Bragança já é uma certeza e, portanto, talvez seja fazer uma época regular em termos de minutos que falta ao Bragança para assumir tudo o que sabe. Enfim, vocês sabem de casos como o João Palhinha, foi isso que aconteceu, portanto o Palhinha apareceu para o futebol com 25 anos, já se calhar muita gente não dava nada por ele nessa altura. E hoje em dia vejamos a dimensão do Palhinha. Portanto, o Palhinha está no Bayern de Munique neste momento. O próprio Luka Modric foi para o Real Madrid com 27 anos e ninguém previa se calhar que ele se fosse tornar num dos melhores médios do mundo e um dos melhores médios de sempre. E o Morita, que chegou ao Sporting há 2 anos, o Morita chegou ao Sporting com 27 anos e, portanto, tornou-se, como vocês sabem, um médio com a dimensão que tem hoje. Ou seja, a verdade é que o Bragança ainda tem 2 anos pela frente para conseguir assumir essa titularidade. Mas será que isso vai acontecer? Não sabemos. É tudo uma questão, eu acho, de jogar com muita regularidade para começar a ser levado mais a sério. Porque, independentemente de quem sejam os seus colegas de posição, pode ser o Vitinha, pode ser o Morita ou pode ser um jogador sem qualidade nenhuma, mas independentemente de quem sejam os seus colegas de posição, ser suplente crónico no Sporting impede sempre que o Bragança seja levado a sério. E portanto é isto que acontece no Sporting neste momento. Eu acho que se ficar no Sporting ainda tem tempo para ser um jogador muito importante e assumir a titularidade da equipa no futuro. Eu acho que o Dani ainda tem tempo para isso, até pelas razões que nós referimos anteriormente. Acho que o Dani não é um médio que vá dar o salto para os maiores clubes da Europa. Não me parece que o Daniel Bragança vá para um Real Madrid ou que o Daniel Bragança fosse para um PSG ou para onde quer que fosse. Não me parece ser esse tipo de jogador. O Daniel Bragança parece-me ser aquele médio que é menino para fazer uma carreira inteira no Sporting. Assim como deviam ter feito jogadores, por exemplo, como o Adriano Silva, que cá no Sporting, em Portugal, eram jogadores muito apreciados. Portanto, neste caso o Adriano era um jogador muito apreciado, um jogador que todos os sportinguistas adoravam e tinha uma dimensão muito grande no Sporting, mas que depois saiu para o Leicester e desapareceu completamente. E nunca mais se ouviu falar de Adriano Silva para nada. E, portanto, a verdade é que há jogadores que são assim, são muito bons no contexto em que estão inseridos, mas que não são demasiado bons para dar o salto. Eu diria, por exemplo, lembro-me de Nico Gaetan, que faz uma carreira enorme no Benfica e depois sai para o Atlético de Madrid e não corre bem. Lembro-me de Jackson Martinez, a mesma coisa, mas com o Porto. Lembro-me de Jonas, que faz uma carreira brilhante no Benfica. Lembro-me talvez de jogadores como... Enfim, uma data de jogadores que fizeram carreiras brilhantes nos clubes onde estavam inseridos e que até hoje são lembrados. Por isso, não precisaram dar o salto para os maiores clubes da Europa para serem lembrados como grandes jogadores nos clubes onde estavam. Agora, a verdade é que para ele ficar no Sporting uma carreira inteira, tem de jogar e ser levado a sério. Porque caso contrário, e se mantiver como um eterno suplente e visto como um jogador para fazer rodar os titulares, não me parece mesmo que seja o melhor para ele e para a sua carreira ficar no Sporting. E, portanto, acho que o Dani é muito bom jogador. Acho que o Dani é demasiado bom jogador para ser um suplente crónico do Sporting. Não estou com isto a dizer que ele tem que ser melhor que o Morita, que tem que ser titular sempre e que ele é melhor que o Yilmaz. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o Sporting tem 3 médios de muita qualidade e que se calhar o Dani não pode ser sempre o jogador que fica para trás. Ou seja, quando se pensa em jogadores prontos para jogar, pensa sempre Yilmaz e Morita. Se jogar o Bragança é um crime. Inclusive, muitos sportinguistas metiam mesmo o Matheus Fernandes no início da temporada à frente do Bragança e eu acho que isso é realmente estar a desvalorizar assim o jogador. Lá está, mais uma vez, não
por falta de qualidade do Matheus Fernandes, mas sim por desvalorizarem tanto um jogador que nunca foi um jogador que deu problemas ao Sporting, sempre foi um jogador que quando jogou bem e que se calhar o ódio que o jogador recebe, entre aspas, deve-se um bocadinho ao facto de ser um jogador muito adorado, como é muito amado por uns, acaba por ser muito odiado, entre aspas, por outros, embora sejam palavras muito fortes, mas eu acho que é um bocadinho isto que acontece com o Daniel Bragança e, portanto, neste momento, tendo em consideração os seus colegas de posição e tendo em conta que cumprem papéis diferentes, se calhar o Morita acaba por ser mais importante no 11 do Sporting do que propriamente o Bragança, porque para jogadores criativos existe Trincão e existe Pote, mas a verdade é que eu adoro ver o Bragança jogar e acho que o Bragança tem todas as qualidades possíveis que eu possa querer num médio que cumpra as funções dele e, portanto, para aquele papel eu não sei se ele é o médio perfeito, mas que é um médio muito bom e, portanto, o Bragança, a verdade é que é um jogador que se calhar merecia um bocadinho mais de protagonismo, se calhar merecia ter outro tipo de responsabilidade no plantel do Sporting e jogar com mais regularidade no 11 inicial, sem que as pessoas estranhem o facto de ele estar no 11 inicial, mas sim assumirem que é mais um jogador daqueles titulares que não jogam sempre, portanto mais um 12º jogador neste plantel do Sporting. Eu acho que é isto que tem que acontecer. E enfim, fica aqui um bocadinho da minha opinião sobre o caso de Daniel Bragança, digamos assim. Apetecia-me falar um bocadinho sobre isto porque lá está, gosto muito do Dani e acho estranho porque quando eu comecei a ver o Dani a jogar a bola, eu acreditei mesmo sempre que ele iria ser dos melhores médios do campeonato português e que iria consequentemente até dar o salto lá para fora, mas com o passar do tempo nós fomos-nos apercebendo que as coisas se complicaram um bocadinho e que a carreira dele não está a levar o rumo que toda a gente pensava que ia levar, mas a verdade é que ele é um grande jogador e tem demonstrado isso quando joga, e eu acho que só falta mesmo jogar com uma regularidade maior e ser aposta a sério num 11 inicial para que Daniel Bragança assuma uma dimensão muito maior do que aquela que tem neste momento. Nós vimos um cheirinho disto na segunda metade da época passada, quando o Bragança assume a titularidade na segunda volta do campeonato, mais ou menos, e inclusive joga frente ao Benfica e bem, e foi um dos melhores em campo nos 2 jogos do Benfica, um para a taça e outro para o campeonato, aqueles 2 jogos seguidos que o Sporting e o Benfica tiveram o ano passado, e portanto eu acho que sim, que o Bragança tem tudo para ser um médio ainda melhor do que ele já é neste momento, se for aposta regular. Por hoje é tudo, malta. Vemo-nos então no próximo episódio e até para a semana.